Menina pobre renuncia ao seu pão para um milionário em lágrimas e a revelação é chocante. Era uma manhã cinzenta na cidade e o vento cortava como faca. Ana, uma menina de 9 anos, estava na esquina da praça, um buquê de flores murchas nas mãos. Seu olhar fixo na multidão que passava, um misto de esperança e desespero. As flores que um dia foram vibrantes agora refletiam sua própria vida, desbotada e esquecida. Mas Ana não desistia. Onde havia flores, havia um pouco de amor, mesmo que pequeno. Enquanto as pessoas passavam, algumas jogavam olhares indiferentes, outras até mesmo fingiam que não viam. Ana estava acostumada a isso, mas havia um homem que se destacava no meio daquela maré de rostos. Daniel, um milionário solitário, que vestia terno sob medida, e um ar de tristeza profunda. Seus olhos, embora cercados pelo luxo, emitiam um vazio, que falava mais alto do que qualquer cinto de ouro. Ana notou como ele sempre parava na mesma esquina, observando seu próprio reflexo nos vidros das lojas. Um dia, enquanto esperava a caridade do destino, Daniel parecia mais distraído do que nunca. Mais uma vez, ele olhava seu telefone, em vez de prestar atenção ao que o cercava. Os ventos sopram frios, mas para Ana existia uma chama interior que não se apagava. Certa manhã, Ana decidiu que era hora de fazer algo diferente. Com seu estômago roncando, ela segurava o único lanche que conseguia arranjar, um pedaço de pão. Em um momento de coragem, aproximou-se de Daniel, que estava preparado para fazer uma doação a uma instituição. Com um nó na garganta e as mãos tremendo, entregou a ele seu único alimento. Aqui, tome. A verdadeira generosidade é compartilhar o que se ama, não dar o que sobra. Daniel ficou paralisado, os olhos arregalados, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele não esperava essa atitude. O que era um pedaço de pão para um homem que tinha tudo? Mas naquele instante, ele viu o mundo através dos olhos da menina. Aquela aliança de pureza fez o coração dele balançar como uma folha ao vento. Uma pergunta pairava no ar. Seria possível encontrar redenção no meio de toda aquela dor? Mas os segredos não tardaram a emergir. Daniel sabia que seu passado o assombrava. A traição que arruinou o pai de Ana. Um antigo amigo que tinha acreditado nele cegamente. O peso daquela recordação pesava como uma âncora em seu peito. Enquanto Ana e Daniel se tornavam mais próximos, cada conversa revelava camadas de ressentimento e a busca por compreensão. Ana não podia imaginar que aquele homem solitário era, de alguma forma, responsável pela sua própria desgraça. E agora, ao entrar nesse laço de amizade, um novo dilema surgia. Como ela poderia perdoar alguém que havia causado tanto sofrimento? A linha entre a esperança e o desespero tornava-se cada vez mais tênue. Ele encarava Ana, enquanto as lágrimas dela brilhavam sob a luz fraca do sol. A vida da menina não era somente sobre flores. Era sobre sobrevivência e decisões que testaram sua alma. E no entrelaçar dos destinos, a pergunta que ecoava era: conseguiria Daniel enfrentar as consequências de suas ações? E Ana como encontraria seu lugar nesse mundo cruel que parecia tão indiferente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhava para Daniel, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e desconfiança. Havia algo nas palavras dela que o atingira profundamente, um eco de algo que ele já havia perdido. Mas antes que ele pudesse responder, o som de gritos cortou o ar, como uma faca afiada. As pessoas da praça começaram a correr, pânico estampado em seus rostos. Ana olhou em volta, confusa, quando uma nuvem de fumaça surgiu de um dos prédios ao lado. As chamas dançavam para o céu, enquanto o cheiro de queimado se misturava ao frio da manhã. Tudo ficou em câmera lenta. Fique aqui! Gritou Daniel, enquanto se movia em direção à multidão em fuga. Mas Ana, tomada por uma adrenalina inesperada, seguiu em seu encalço. O homem, aturdido, virou-se para ela. É perigoso. Mas Ana estava decidida, o olhar de Daniel impregnado com um novo
Peso ele dizia que algo mais estava prestes a acontecer. Sem pensar, foram em direção ao fogo, para ajudar. Quando se aproximaram do prédio, uma explosão de calor os atingiu. A fumaça era sufocante, quase como um manto de tristeza envolvendo tudo ao redor. Logo, um homem saiu do prédio em chamas, com a roupa em chamas, gritando em desespero. Daniel se lançou na direção dele, gritando para que outros ajudassem. Foi um ato de coragem, impulsado pela necessidade de salvação. Ana ficou parada, seu coração disparando, testemunhando a cena. Então, os gritos e o caos tomaram conta. Enquanto tudo isso acontecia, uma figura familiar surgiu na fumaça. Ana ficou paralisada. Era sua mãe, que ela não via há anos. O coração dela disparou. "Mamãe!" gritou, correndo em direção à mulher. Mas o que ela encontrou não foi um abraço afetuoso, mas uma expressão de pânico e tristeza. "Ana, você não pode estar aqui!" A voz da mãe estava carregada de desespero. "Vamos, precisamos sair daqui!" Mas Ana hesitou. Ela queria saber por que sua mãe simplesmente havia ido embora, deixando-a para sobrar em meio ao caos. Daniel, percebendo a tensão, tentou puxar Ana para longe, mas estava presa em um momento de confusão. E foi quando a verdade estourou como um balão. "Eu não sou apenas a sua mãe, Ana. Eu sou a razão pela qual ele está aqui." O mundo de Ana desabou. Ela olhou para Daniel, seus olhos agora cheios de um pavor que nunca viu antes. O homem solene e rico que ela conhecera era, na verdade, parte de sua dor. O peso das palavras dela pairava no ar como um trovão prestes a explodir. Daniel ficou paralisado, seu passado agora interligado aos segredos que Ana trazia consigo. Os rostos ao redor deles estavam em choque. Pessoas que testemunharam o momento não conseguiam processar o que acabaram de ouvir. Olhares se cruzavam, murmúrios se alastravam. O tempo parecia parar. Daniel e Ana estavam agora envolvidos em uma rede de mentiras. Um laço inesperado que ameaçava separá-los ou uni-los em uma busca desesperada por respostas. "Como você pôde?" Ana sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso da traição esmagava seu pequeno corpo. O tumulto do incêndio à sua volta parecia distante agora. A única coisa que importava era o entendimento de que o homem que mostrara compaixão tinha suas próprias correntes pesadas. Enquanto a fumaça se dissipava e as sirenes dos bombeiros ecoavam pela cidade, o que viria a seguir pairava como uma sombra sobre eles. Como enfrentar essa nova realidade? Quais segredos ainda estavam por vir? O coração de Ana pulsava. Seu mundo tinha mudado para sempre, e a pergunta que ressoava era: conseguiria ela encontrar perdão em meio a tantas chamas? Ana ficou paralisada, o olhar fixo em Daniel, que por sua vez parecia ter a vida devassada em frações de segundos. O incêndio rugia atrás deles, mas tudo parecia distante. A revelação ressoou em sua mente como um sino. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. Aquele momento fê-la entender que Daniel estava entrelaçado à sua dor de um jeito que nunca imaginara. Em meio ao caos, o mundo ao redor desmoronava. O pânico se espalhava, e os gritos surgiam como ecos de desespero. Mas o que mais estrondava na mente de Ana era a realidade avassaladora do homem, que agora sabia estar ligado à sua amarga história. Ela queria gritar, queria correr, mas seu corpo parecia rígido, como se estivesse sob um feitiço. "Não, não pode ser verdade." As palavras saíram de seus lábios, rápidas e cheias de incredulidade. As lágrimas escorriam agora, cortando o frio do momento, enquanto o olhar de Daniel se tornava uma mistura de culpa e dor. Ele estendeu as mãos, como se tentasse alcançar a compreensão, mas era tarde demais. A fumaça envolvia tudo, engolindo sons e rostos, até que uma explosão, a uma curta distância, fez o chão tremer sob seus pés. "Cuidado!" Daniel gritou, puxando Ana para trás, mas já era tarde. A fumaça os envolveu, e o calor se aquecia como um abraço armadilhado. Ana, confusa, ainda querendo entender. O olhar dela alternava entre Daniel e sua mãe, que agora se aproximava. Mas havia algo mais. Uma sombra se formou atrás da mulher. Antes que eles pudessem reagir, uma figura de um homem alto e robusto emergiu da fumaça. Ele tinha um olhar feroz e decidido. "Deixa-a, ela não é sua!" ele gritou, apontando para Ana. Daniel e sua mãe trocaram olhares aterrorizados. O homem desconhecido avançou, e o caos se intensificou. Nesse instante, algo caiu nas mãos de Daniel, uma pequena caixa que ele carregava consigo. O homem fez um movimento brusco, e a caixa escorregou, abrindo-se no chão, revelando fotografias amareladas e documentos. Ana se apoiou em Daniel, seu coração pulsando.
As fotos mostravam um sorriso familiar, mas não da mãe. Era do homem desconhecido ao lado de Daniel, como se eles fossem amigos. Como isso é possível? A pergunta escapuliu da mente de Ana. Quem era ele? Daniel se virou para o homem. A expressão dele atestava que os dois estavam mais entrelaçados do que imaginara. Você não deveria estar aqui, Samuel. A voz de Daniel era um sussurro, mas carregava uma tempestade por trás. Você não pode interferir. Interferir? O homem Samuel riu, com um riso amargo. Não há mais como apagar o passado. É hora de Ana saber a verdade. Ele se virou para Ana, um olhar intenso. Você está no meio de algo muito maior do que imagina. Seu pai fez um acordo, e eu sou a consequência. As palavras ecoaram por todo o sítio. O mundo se tornava um labirinto. Ana, envolta em fumaça e confusão, olhava para a mãe, depois para Daniel, seu coração em frangalhos. Era tudo uma grande mentira, não era? O verdadeiro amor se tornava um eco de um passado que não sabia que existia. Meu pai? Ana murmurou, sem saber como lidar com a nova realidade que surgia. E enquanto a cidade enfrentava o inferno lá fora, o verdadeiro fogo estava dentro deles. A revelação do passado aguardava, e com ela, a possibilidade de perder tudo novamente. O que mais estavam escondendo? Ana olhou em volta, questionando cada expressão de choque, as vidas interligadas pelas chamas de um passado sombrio. O futuro que se desenhava era uma sombra cercada de dúvidas. Haveria esperança ou apenas mais dor? A única resposta que restava era a dúvida, ecoando como o rugido distante do incêndio. Ana ficou paralisada, o olhar fixo em Daniel, que por sua vez parecia ter a vida devassada em frações de segundos. O incêndio rugia atrás deles, mas tudo parecia distante. A revelação ressoou em sua mente como um sino. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. Aquele momento fez Ana entender que Daniel estava entrelaçado à sua dor de um jeito que nunca imaginara. Em meio ao caos, o mundo ao redor desmoronava. O pânico se espalhava, e os gritos surgiam como ecos de desespero. Mas o que mais estrondava na mente de Ana era a realidade avassaladora do homem que agora sabia estar ligado à sua amarga história. Ela queria gritar, queria correr, mas seu corpo parecia rígido, como se estivesse sob um feitiço. Não, não pode ser verdade. As palavras saíram de seus lábios, rápidas e cheias de incredulidade. As lágrimas escorriam agora, cortando o frio do momento, enquanto o olhar de Daniel se tornava uma mistura de culpa e dor. Ele estendeu as mãos como se tentasse alcançar a compreensão, mas era tarde demais. A fumaça envolvia tudo, engolindo sons e rostos, até que uma explosão a uma curta distância fez o chão tremer sob seus pés. Cuidado! Daniel gritou, puxando Ana para trás, mas já era tarde. A fumaça os envolveu e o calor se aquecia como um abraço armadilhado. Ana, confusa, ainda querendo entender. O olhar dela alternava entre Daniel e sua mãe, que agora se aproximava, mas havia algo mais. Uma sombra se formou atrás da mulher. Antes que eles pudessem reagir, uma figura de um homem alto e robusto emergiu da fumaça. Ele tinha um olhar feroz e decidido. Deixe-a, ela não é sua, ele gritou, apontando para Ana. Daniel e sua mãe trocaram olhares aterrorizados. O homem desconhecido avançou e o caos se intensificou. Nesse instante, algo caiu nas mãos de Daniel. Uma pequena caixa que ele carregava consigo. O homem fez um movimento brusco e a caixa escorregou, abrindo-se no chão, revelando fotografias amareladas e documentos. Ana se apoiou em Daniel, seu coração pulsando. As fotos mostravam um sorriso familiar, mas não da mãe. Era do homem desconhecido ao lado de Daniel, como se eles fossem amigos. Como isso é possível? A pergunta escapuliu da mente de Ana. Quem era ele? Daniel se virou para o homem. A expressão dele atestava que os dois estavam mais entrelaçados do que imaginara. Você não deveria estar aqui, Samuel. A voz de Daniel era um sussurro, mas carregava uma tempestade por trás. Você não pode interferir. Interferir? O homem Samuel riu, com um riso amargo. Não há mais como apagar o passado. É hora de Ana saber a verdade. As palavras ecoaram por todo o sítio. O mundo se tornava um labirinto. Ana, envolta em fumaça e confusão, olhava para a mãe, depois para Daniel, seu coração em frangalhos. Era tudo uma grande mentira, não era? O verdadeiro amor se tornava um eco de um passado que não sabia que existia. Meu pai? Ana murmurou, sem saber como lidar com a nova realidade que surgia. Enquanto a cidade enfrentava o inferno lá fora,
Um rugido repentino tomou conta do ambiente. Uma nova explosão irrompeu, fazendo as paredes tremularem e uma parte do prédio desabou, revelando o espaço que antes estava escondido. No meio da fumaça, algo brilhante chamou a atenção de Ana. Ela se aproximou e lá, entre os escombros, encontrou uma velha caixa de metal. A curiosidade superou o medo, e ela abriu. As imagens ali não eram para seus olhos. Fotos antigas, documentos manchados e um nome que saltou do papel. Miguel. O nome da figura que sempre havia sido sussurrado em sua casa. Uma sombra distante, uma história nunca contada. O tempo parou novamente. Miguel, meu pai, sua voz. Tremia. As lembranças de conversas entre sua mãe e amigos sobre um homem que tinha um passado sombrio, tudo agora fazia sentido. A caixa, pesada com a história dos sonhos quebrados, iluminou uma pista que Ana nunca imaginou. Daniel ficou branco, suas mãos trêmulas enquanto observava a caixa. Ana, não, ele começou, mas a realidade os pegou de surpresa. O rosto de sua mãe se contorceu de medo. O homem, Samuel, sorriu de forma sombria. E você, Daniel, parecia saber de tudo. O passado nunca ficou tão distante. Ana olhou para os três, sua alma dividida. As labaredas não eram apenas chamas, eram fogueiras de segredos, um jogo que agora a engolia. Poderia ela realmente confiar em alguém? O peso das revelações pulava em seu peito, enquanto as chamas ardentes consumiam a realidade ao seu redor. Uma única pergunta queimava dentro dela. Seria Daniel também o responsável pela perda que sua família carregou? E enquanto o mundo desmoronava, ela percebeu que a verdade do passado poderia ser tanto uma arma quanto um escudo. Mas em meio a tudo isso, quem estava realmente ao seu lado? Ana ficou paralisada, o olhar fixo em Daniel, que por sua vez parecia ter a vida devassada em frações de segundos. O incêndio rugia atrás deles, mas tudo parecia distante. A revelação ressoou em sua mente como um sino. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. Aquele momento fez Ana entender que Daniel estava entrelaçado à sua dor de um jeito que nunca imaginara. Em meio ao caos, o mundo ao redor desmoronava. O pânico se espalhava. E os gritos surgiam como ecos de desespero. Mas o que mais estrondava na mente de Ana era a realidade avassaladora do homem que agora sabia estar ligado à sua amarga história. Ela queria gritar, queria correr, mas seu corpo parecia rígido, como se estivesse sob um feitiço. Não, não pode ser verdade. As palavras saíram de seus lábios, rápidas e cheias de incredulidade. As lágrimas escorriam agora, cortando o frio do momento. Enquanto o olhar de Daniel se tornava uma mistura de culpa e dor. Ele estendeu as mãos, como se tentasse alcançar a compreensão, mas era tarde demais. A fumaça envolvia tudo, engolindo sons e rostos, até que uma explosão a uma curta distância fez o chão tremer sob seus pés. Cuidado! Daniel gritou, puxando Ana para trás. Mas já era tarde. A fumaça os envolveu e o calor se aquecia como um abraço armadilhado. Ana, confusa, ainda querendo entender. O olhar dela alternava entre Daniel e sua mãe, que agora se aproximava. Mas havia algo mais. Uma sombra se formou atrás da mulher. Antes que eles pudessem reagir, uma figura de um homem alto e robusto emergiu da fumaça. Ele tinha um olhar feroz e decidido. Deixe-a! Ela não é sua! Ele gritou, apontando para Ana. Daniel e sua mãe trocaram olhares aterrorizados. O homem desconhecido avançou e o caos se intensificou. Nesse instante, algo caiu nas mãos de Daniel. Uma pequena caixa que ele carregava consigo. O homem fez um movimento brusco e a caixa escorregou, abrindo-se no chão, revelando fotografias amareladas e documentos. Ana se apoiou em Daniel, seu coração pulsando. As fotos mostravam um sorriso familiar, mas não da mãe. Era do homem desconhecido ao lado de Daniel, como se eles fossem amigos. Como isso é possível? A pergunta escapuliu da mente de Ana. Quem era ele? Daniel se virou para o homem. A expressão dele atestava que os dois estavam mais entrelaçados do que imaginara. Você não deveria estar aqui, Samuel. A voz de Daniel era um sussurro, mas carregava uma tempestade por trás. Você não pode interferir. Interferir? O homem, Samuel, riu, com um riso amargo. Não há mais como apagar o passado. É hora de Ana saber a verdade. As palavras ecoaram por todo o sítio. O mundo se tornava um labirinto. Ana, envolta em fumaça e confusão, olhava para a mãe, depois para Daniel. Seu
Coração em frangalhos. Era tudo uma grande mentira, não era? O verdadeiro amor se tornava um eco de um passado que não sabia que existia. Meu pai? Ana murmurou, sem saber como lidar com a nova realidade que surgia. Enquanto a cidade enfrentava o inferno lá fora, o calor estava prestes a se transformar em uma nova catástrofe. Samuel se aproximou de Ana, ignorando os gritos da multidão. Você é mais forte do que pensa, Ana. Você tem um poder que nem mesmo sabe que possui. Ela hesitou. Poder? Que poder? Samuel sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar. O poder de trazer à tona a verdade e de mudar o destino de todos nós. Ele se virou para Daniel, e uma expressão sombria cruzou seu rosto. Mas esse poder não. Vem de graça. Alguém sempre paga o preço. Nesse momento, uma nova onda de fumaça os envolveu e algo brilhou entre os escombros. Olha! Ana gritou, apontando. Todos se viraram, e no meio da confusão, um colar pendurado em um fio surgiu, reluzindo com uma luz inusitada. Daniel se aproximou, mas antes que pudesse alcançá-lo, a luz se intensificou e, num instante, um golpe de energia percorreu o espaço, fazendo todos estremecerem. A explosão seguinte não foi só física. Foi uma onda de revelações. A fumaça se dispersou e no lugar estavam visões flutuantes, memórias encenadas. Daniel e seu pai, rindo, sua mãe em lágrimas e cenas de um pacto, um tratado obscuro feito entre eles. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados enquanto visões de traição se desenrolavam. Daniel! Ela gritou. Seu coração na boca. O que é isso? Houve um acordo, Ana. Um acordo que não envolvia apenas dinheiro, mas vidas. E você está no centro disso tudo. Ele tentava se explicar, mas as imagens do passado se multiplicavam, mostrando as consequências da escolha fatídica que seus pais tiveram. A essa altura, sua mente girava como uma tempestade. As revelações sobre seu pai, sobre Daniel, sobre sua mãe, transformaram tudo em um mar de confusão. Era como se os laços que a uniam aqueles dois nunca tivessem sido reais, como se fossem fios de uma teia de mentiras. Ana olhou fixamente para Samuel, que agora parecia um oráculo, conhecedor de tudo. Você sabia disso tudo? Ana perguntou, sua voz tremendo. Sim, conheço o seu destino, Ana. Mas o que você fará com essa verdade? A escolha está em suas mãos. Enquanto o fogo ardia e os gritos ecoavam ao fundo, a decisão de Ana pesava como uma âncora. Se ela revelasse essa verdade, o que aconteceria? As vidas de Daniel e de sua mãe estavam ligadas ao destino dela. A única coisa que o fogo não poderia consumir era a escolha que estava prestes a fazer. E assim, com o colar brilhando intensamente em suas mãos, ela se perguntou: até onde seria capaz de ir para proteger sua família? Mesmo sabendo que a verdade pode ser uma faca de dois gumes, Ana ficou paralisada, o olhar fixo em Daniel, que parecia ter a vida devassada em frações de segundos. O incêndio rugia atrás deles, mas tudo parecia distante. A revelação ressoou em sua mente como um sino. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. Aquele momento fez Ana entender que Daniel estava entrelaçado à sua dor de um jeito que nunca imaginara. É hora de tudo vir à tona, disse Samuel, com um sorriso sinistro. Ele olhou para Ana e seu olhar penetrante fez o coração dela acelerar. Você tem algo que pertence a todos nós, e agora o passado não pode mais ser ignorado. O calor do incêndio parecia aumentar, mas essa tensão parecia pequena diante da montanha de revelações prestes a despencar. Todos estavam grudados ao que estava acontecendo, e a fumaça ao redor se tornava um palco trágico para a verdade. Ana percebeu que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As paredes do prédio começaram a desmoronar, e todos correram para se proteger. Mas Ana permaneceu, presa na realidade. O que você quer dizer com isso, Samuel? Ela gritou, tentando elevar a voz contra o caos. Eu conheço seu pai, Ana. E o que você não sabe é que não é só um homem que vive na sombra da sua dor. Samuel olhou para Daniel e então para sua mãe. A verdade é muito mais complexa. Miguel não apenas deixou você para trás. Ele fez um pacto que sacrificou vidas por ambição. Os olhos de Ana se arregalaram com a implicação das palavras. O que você está dizendo? Ele não é um herói. Ele é o motivo de tudo isso. Samuel interrompeu, sua voz grave. E você está prestes a herdar o legado dele. Tijolo por tijolo, isso aqui não é só chamas, é a lembrança de quem ele realmente era. A fumaça começou a se dissipar ao redor, e Ana sentiu uma pressão no peito. O relógio estava virando,
e a urgência daquilo que Samuel estava revelando era palpável. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz trêmula. Samuel se aproximou cada vez mais, com um brilho intenso nos olhos. Seu pai tinha uma visão do que ele queria construir, e ele nunca hesitou em fazer o que fosse preciso para alcançar isso, mesmo que isso significasse machucar os que mais amava. Ana olhou para a mãe, que estava em estado de choque, e então para Daniel, cuja expressão se tornava cada vez mais sombria. "Não, isso não. Pode ser verdade. Você não pode estar dizendo que ele... Que ele o que, Ana?" Samuel riu com amargura, que ele não era só um homem perdido, e que a sua vida não é apenas uma história de superação. A pressão se intensificou, e de repente um grito ecoou da multidão. "Cuidado!" Alguém chamou, mas era tarde demais. Uma nova explosão fez com que o chão tremesse sob os pés deles. O edifício desabando não era apenas o entulho de uma estrutura. Era a base de tudo que Ana achava que sabia. As paredes se desmoronaram, e um braço do teto caiu diretamente sobre Daniel. Ela viu tudo em câmera lenta, a expressão de horror no rosto dele enquanto levava a mão à cabeça. Mas era tarde. "Daniel!" Ana gritou, ansiosa. Mas a cena se desenrolou em um sopro de segundos. O caos tomou conta novamente, e a fumaça pairava como um manto pesado. Com o coração acelerado, Ana correu em direção a ele. Aquela cena devastadora fez seu mundo girar. Ela nunca havia imaginado que tudo poderia se desintegrar tão rápido. Ao se aproximar, viu que Daniel estava caído, e seu olhar estava perdido, a vida escapando pelos dedos. "Não, não, por favor." As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela tentava mover os escombros. "O que você vai fazer agora, Ana?" Samuel a encarou de longe, e sorriso ainda jogando um ar de desdém. Arcar com a verdade dele, ou se perder nas suas próprias ilusões? Ana não sabia o que dizer. A única coisa que importava era Daniel. E a única coisa em que ela podia pensar era o vazio que começava a tomar conta dela. A escuridão estava cada vez mais próxima. O passado não era mais sombras. Era uma tempestade. E nesse momento, quando tudo parecia perdido, uma luz brilhou das sombras. Uma luz que parecia ter origem no colar que ela segurava. "O poder de mudar", murmurou Ana, os olhos fixos. E ao mesmo tempo sentiu um formigamento nas mãos, um peso e uma leveza. Era como se a verdade estivesse tentando se libertar. Teriam todos que pagar e preço. "Eu não sei o que fazer", Ana sussurrou, enquanto o tempo parecia parar. Samuel se aproximava, seus olhos reluzindo de expectativa. O mundo ao redor dela estava caindo, mas uma escolha se formava dentro dela. O que viria depois seria um sacrifício ou uma redenção? Ana respirou fundo, preparando-se, sem saber que uma nova verdade estava prestes a chocar a todos novamente. Ana ficou paralisada, o olhar fixo em Daniel, que no momento parecia ter a vida devassada em frações de segundos. O incêndio rugia atrás deles, mas tudo parecia distante. A revelação ressoou em sua mente como um sino. "Eu sou a razão pela qual ele está aqui." Aquele momento fez Ana entender que Daniel estava entrelaçado à sua dor de um jeito que nunca imaginara. "É hora de tudo vir à tona", disse Samuel, com um sorriso sinistro. Ele olhou para Ana, e seu olhar penetrante fez o coração dela acelerar. "Você tem algo que pertence a todos nós, e agora, o passado não pode mais ser ignorado." O calor do incêndio parecia aumentar, mas essa tensão parecia pequena diante da montanha de revelações prestes a despencar. Todos estavam grudados ao que estava acontecendo, e a fumaça ao redor se tornava um palco trágico para a verdade. Ana percebeu que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As paredes do prédio começaram a desmoronar, e todos correram para se proteger. Mas Ana permaneceu, presa na realidade. "O que você quer dizer com isso, Samuel?" ela gritou, tentando elevar a voz contra o caos. "Eu conheço seu pai, Ana, e o que você não sabe é que não é só um homem que vive na sombra da sua dor." Samuel olhou para Daniel e então para sua mãe. "A verdade é muito mais complexa. Miguel não apenas deixou você para trás. Ele fez um pacto que sacrificou vidas por ambição." Os olhos de Ana se arregalaram com a implicação das palavras. "O que você está dizendo? Ele não é um herói. Ele é o motivo de tudo isso." Samuel interrompeu, sua voz grave. "E você está prestes a herdar o legado dele, tijolo por tijolo. Isso aqui não é só chamas,
é a lembrança de quem ele realmente era. A fumaça começou a se dissipar ao redor, e Ana sentiu uma pressão no peito. O relógio estava virando, e a urgência daquilo que Samuel estava revelando era palpável. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz trêmula. Samuel se aproximou cada vez mais, com um brilho intenso nos olhos. Seu pai tinha uma visão do que ele queria construir, e ele nunca hesitou em fazer o que fosse preciso para alcançar isso, mesmo que isso significasse machucar os que mais amava. Ana olhou para a mãe, que estava em estado de choque, e então para Daniel, cuja expressão se tornava cada vez mais sombria. "Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar dizendo que ele..." "Quer o quê, Ana?" Samuel riu com amargura, que ele não era só um homem perdido, e que a sua vida não é apenas uma história de superação. A pressão se intensificou, e de repente um grito ecoou da multidão. "Cuidado!" Alguém chamou, mas era tarde demais. Uma nova explosão fez com que o chão tremesse sob os pés deles. O edifício, desabando, não era apenas o entulho de uma estrutura, era a base de tudo o que Ana achava que sabia. As paredes se desmoronaram, e um braço do teto caiu diretamente sobre Daniel. Ela viu tudo em câmera lenta, a expressão de horror no rosto dele, enquanto levava a mão à cabeça. Mas era tarde. "Daniel!" Ana gritou, ansiosa, mas a cena se desenrolou em um sopro de segundos. O caos tomou conta novamente, e a fumaça pairava como um manto pesado. Com o coração acelerado, Ana correu em direção a ele. Aquela cena devastadora fez seu mundo girar. Ela nunca havia imaginado que tudo poderia se desintegrar tão rápido. Ao se aproximar, viu que Daniel estava caído, e seu olhar estava perdido, a vida escapando pelos dedos. "Não, não, por favor!" As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela tentava mover os escombros. Samuel, porém, a segurou pelo braço com firmeza. "Não, Ana, você não pode." Sua voz tinha um timbre de urgência, mas em seus olhos havia algo mais: medo, mas também determinação. Então, num movimento brusco, Samuel puxou a caixa que Daniel havia soltado e a abriu com raiva. As fotografias e documentos começaram a voar para o chão. Entre eles, uma imagem de um poder escondido que influenciava tudo ao nosso redor. Você sempre achou que o fogo estava nos destruindo, mas na verdade, ele estava revelando. Um clarão envolveu a cena. Ana ergueu os olhos tensa, e então tudo se apagou. Quando ela recuperou os sentidos, estava em outro lugar, um espaço amplo e iluminado, uma sala com paredes de vidro espelhado, e pessoas vestidas de maneira estranha se movendo ao redor. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Ana", disse uma voz familiar. Ao olhar para trás, ela teve um choque. A pessoa mais inesperada estava ali, a figura que ela nunca pensou que veria novamente. Era seu pai, Miguel, com uma expressão séria no rosto. "Ana", ele começou, "eu não pude contar a verdade antes, mas agora é hora de você saber tudo." Ana mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer? A verdade estava prestes a revelar-se. Mas em que direção iria jogá-la agora? E a fumaça e o incêndio deixavam de ser apenas o cenário de uma tragédia. Eram precursores de algo muito mais profundo e impactante. Enquanto a revelação de Miguel pairava no ar, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era contra o fogo, mas pela sua própria identidade. E agora, com o passado se entrelaçando no presente, ela se perguntava com terror: até onde aqueles que se proclamavam seus protetores estavam dispostos a chegar? A resposta seria sua, mas por quanto tempo conseguiria suportar? Ana sentiu seu coração disparar. O olhar de Miguel era intenso, como se cada palavra que ele não dizia esteja gritando por ajuda. "O que está acontecendo?" ela perguntou, a voz falhando, enquanto a sala ao seu redor pulsava com uma energia estranha. O som do incêndio parecia distante, como um eco sufocado. Miguel deu um passo à frente, sua expressão séria. "Ana, eu não sou quem você pensa que sou, e você também não é quem acredita ser." As palavras caíram como pedras em um lago, as ondas de choque se espalhando pela mente dela. A sala girava lentamente. "O que você quer dizer com isso?" Ana sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e confusão. "Você é meu pai, sempre foi. Você precisa entender. Eu não conheci você de verdade." Miguel continuou. Cada palavra era como um punhal. "As coisas que você sempre ouviu, não. São o que parecem. O que eu fiz, o que está acontecendo aqui, é devido a uma escolha que fiz há muito tempo." Uma onda de emoções tomou conta de Ana. O pai que ela idealizava,
Aquele que ela desejava resgatar da memória estava se dissolvendo em um emaranhado de segredos. Como você pôde? Sua voz é um sussurro trêmulo. Como você pode me dizer isso agora? Calma, Ana. Preste atenção. Ele implorou, o desespero em seu olhar. Eu não sou só um homem perdido. O que aconteceu entre nós não foi por acaso. Eu sou parte de um jogo muito maior. E eles estão vindo. Quem está vindo? O pânico começava a se infiltrar em sua mente. As imagens do caos e das chamas colidindo com a revelação devastadora. Samuel estava atrás dele, observando com um sorriso que fazia o estômago dela revirar. Eles querem você, Ana. Você é a chave. Você sempre foi a chave. Miguel olhou para Samuel, como se ele fosse uma tempestade prestes a desabrochar. O que é que você está escondendo dele, Samuel? Samuel se adiantou, cruzando os braços. Eu não estou escondendo nada. A verdade é que todos nós estamos aqui por causa de um pacto que Miguel fez. Foi ele quem decidiu mergulhar na escuridão. Ana sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Pacto? Que pacto? Um pacto que atendeu aos desejos dele, mas custou muito. Ele sacrificou sua própria filha para alcançar poder. As palavras de Samuel fizeram os ecos ressoarem em sua cabeça. Agora a única saída é a busca pela verdade. Não, Ana, gritou, cuja voz ecoou como um grito de socorro. Eu não sou o sacrifício. O que você está dizendo? Você tem que saber a verdade sobre quem você é, Ana, Miguel disse, a voz agora falhando. As cinzas que você vê ao seu redor não são apenas destruição. Elas contêm segredos sobre sua linhagem, sobre poderes que você possui. Você está ligada a algo muito além do nosso entendimento. Antes que Ana pudesse processar isso, uma luz intensa irrompeu da caixa que Samuel tinha em mãos. Em brilho espetacular se espalhou pelo ambiente, iluminando tudo ao redor. E a sala pareceu tremer. A luz tomou conta de sua visão, e em um momento tudo mudou. O espaço ao redor parecia desintegra-se, as paredes de vidro distorcendo a realidade. Ana fechou os olhos. Mas a luz penetrava, e quando ela os abriu novamente, estava em um lugar diferente. Uma vasta extensão de cinzas, um campo devastado, a terra queimando sob um céu escuro. Mas não estava sozinha. No horizonte, uma figura se destacou. Quem é você? Ana perguntou com um frio na espinha. E à medida que a silhueta se aproximava, seu coração quase parou. Era Daniel, mas havia algo diferente nele. O olhar que antes era tranquilo, agora estava impregnado de dor e determinação. Ana, você não percebeu ainda? Eu não sou só um simples milionário. Sou parte dessa história. Ana não podia acreditar. O que você quer dizer com isso? Eu sou o resultado do pacto de Miguel. O que ele fez? As escolhas que ele tomou. Isso se estende a todos nós. Daniel disse, e cada palavra fazia sua pele arrepiar. A revelação a atingiu como um golpe. Como isso era possível? Você está dizendo que eu sou parte disso e todos nós estamos interligados? Uma nova onda elétrica percorreu o ar. E em um piscar de olhos, o ambiente mudou novamente. Eles estavam de volta à sala, mas Samuel agora estava cercado por sombras, uma aura de poder emanando dele. Agora que a verdade veio à luz, não há como voltar atrás. Samuel declarou, um brilho nas suas pupilas. O choque da realidade era esmagador. Ana olhou para Miguel, depois para Daniel. O que fazemos agora? Perguntou, sem saber se ainda tinha controle sobre seu próprio destino. Os rostos deles estavam sombrios, e a luz da sala piscou, como se o próprio espaço estivesse respirando, esperando pelo próximo movimento. Enquanto a tensão pairava no ar, Ana sentiu a pressão crescente no peito. E a pergunta que ecoava em sua mente agora se tornava mais do que uma dúvida. Qual era o preço a ser pago por essa verdade revelada? Agora, saber que tanto a traição quanto o sacrifício estavam entrelaçados na vida deles, o que isso significava para todos? A resposta permanecia esquiva, como o futuro incerto que pairava sobre suas cabeças. Ana sentiu a pressão do momento se intensificar. Olhos fixos em Miguel, seu pai. Ela estava perdida em um turbilhão de emoções. A sala estava elétrica, pulsando com a tensão que nublava o ar. Você precisa me dizer a verdade. O que mais você esconde? A voz dela estava carregada de indignação. As lágrimas saltando como pássaros assustados. Miguel hesitou. Seu olhar mudou, revelando um medo que ela não reconhecia. Existem coisas que você não consegue compreender. Mas antes que ele pudesse continuar, a luz da sala começou a oscilar. Os rostos de todos ficaram brancos e um rugido cheio de desespero reverberou pelo espaço, como se as paredes estivessem gritando. A caixa que Samuel segurava começou a pulsar, e dela extravasou uma energia estrondosa. Um ciclo que parecia querer se libertar.
Cuidado! Daniel gritou, puxando Ana para perto. O que você fez, Samuel? Samuel sorriu, mas não era um sorriso amistoso, era cruel e refletia a verdadeira natureza das circunstâncias. Estava na hora de revelarmos o que realmente somos. Ele levantou a caixa e tudo ao redor deles tremeu. A força do que emanava quase os derrubou. A fala se distorceu, as paredes parecendo se contorcer, como se a realidade estivesse se desmoronando. Em uma fração de segundo, a visão de Ana começou a se nublar. Os rostos se misturavam, e ela sentiu uma dor angustiante no peito. Ela tombou, e um clarão de luz os envolveu. A cena se iluminou, e a sala desapareceu, e então Ana se viu em um outro lugar. Um céu de tormenta pairava acima dela, um lugar que parecia um campo de batalha. Um campo de cinzas e destroços. Daniel estava ao seu lado, suas feições carregadas de confusão. Ana, o que aconteceu? Perguntou ele, como se ainda estivesse tentando processar a mudança abrupta. Miguel surgiu atrás deles. Você precisa entender, Ana. O que você viu naquelas paredes não é toda a verdade. Você é parte de algo muito maior, algo que ultrapassa gerações. A expressão dele tinha um traço de desespero, mas não havia tempo para compreender. Então, um grito ecoou. Uma figura surgiu da fumaça. Ana! A voz era desesperadora e familiar. Quando a figura se aproximou, seu coração congelou. Era sua mãe, mas não como ela lembrou. Havia uma expressão de ódio enraizado em seus olhos. Você não deveria estar aqui, mas... Ana murmurou confusa. Você me abandonou. O que você quer de mim? Eu fiz o que tinha que fazer. Você não está pronta para a verdade. A mãe girou-se em direção a Miguel. E você deveria ter me protegido. Você trouxe isso para nossa família. O conflito entre os dois gerou um clima denso, algo que fez o vento parar. Aquela revelação cortou Ana profundamente. Em meio ao caos, ficou claro que seus pais estavam de lados opostos em uma batalha que havia perdurado por anos. O que vocês têm a ver um com o outro? Ela gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Ele não é seu pai, Ana. A mãe disse, e o impacto daquelas palavras atirou versos de dor no coração de Ana. Ele é o responsável pelo pacto que destruiu nossas vidas. O chão estremeceu. A revelação fez sentido, mas a ferida era profunda. O que Miguel havia dito antes começava a ressoar em sua mente. Então Samuel se adiantou, olhando com um sorriso maligno. A verdade está emergindo, não está? O pacto foi feito para te proteger, mas a verdade é que você é a verdadeira arma para reparar o que foi quebrado. Ana ficou paralisada. Ano passado, sim, você é um descendente de um grande poder, e eu sou quem vai te mostrar como usá-lo. Samuel riu, intensificando a tensão. Ao mesmo tempo, a presença de sua mãe se tornava opressiva, enquanto Daniel a observava, angustiado, a briga preparado para explodir. Ana observou seus pais, um embate com ânimo tanto quanto desespero, e de repente a terra começou a rachar. O que você deseja de mim, Samuel? Eu não sou uma arma. Sua voz moldou uma determinação, lutando contra a revelação derradeira. Mas você será, ele respondeu, enquanto o solo abria-se sob eles. A escolha é sua. O que você decidir mudará o destino de todos nós. Ana respirou fundo, seu coração acelerado. As chamas do passado estavam tomando conta novamente, e a escolha estava diante dela. A pergunta que se formava em sua mente se tornava clara. Quem ela realmente era, e o que estava disposta a fazer para consertar tudo. E enquanto o chão tremia, a incerteza de seu futuro pairava sobre ela como uma sombra, assombrando cada passo que estava prestes a dar. Ana estava paralisada, o olhar fixo em Daniel, o coração aos saltos. A sala pulsava com uma energia intensa, e a tensão era palpável. O que fazemos agora? A cada palavra, ela sentia o peso da verdade que a cercava. As revelações pressionavam como um manto pesado, e a ideia de ser uma chave em um jogo tão cruel a deixou tensa. Você precisa decidir, Ana, Samuel disse, com um sorriso que misturava alívio e ironia. Você tem o poder de reverter isso tudo, mas vai ter que arcar com as consequências. Miguel olhou em direção ao filho, o rosto dolorido, e parecia querer se aproximar. Ana, não faça uma escolha precipitada. Você não pode deixar que a ira do passado dite seu futuro. Ele gesticulou, angustiado. Era evidente que o passado pesava em seus ombros.
Mas a figura da mãe se aproximou, com um olhar firme. Você não pode confiar nele, Ana. Ele é o responsável pelo que aconteceu. O abismo emocional entre os dois pais era um espetáculo espinhoso, e ela sentiu a divisão fazendo seu coração se apertar. Quem sou eu realmente? Ana gritou, a frustração pingando a cada sílaba. O que eu sou para você? Apenas uma peça em quebra-cabeça que ninguém quer montar. E então o chão começou a rachar. A terra estava se transformando, e a luz em torno dele se tornava cada vez mais intensa. Com cada segundo que passava, Ana sabia que precisava de uma resposta. Respirou fundo, encarando o caos ao seu redor. Daniel estava ao seu lado, tenso, mas os olhos brilhando com uma fé cega nela. Você é mais do que uma chave, Ana. Você é a luz. Onde a linha entre a fumaça e o céu quase desaparecia, Ana começou a entender. O fogo, o caos, a dor, tudo isso era uma construção de suas vidas. E naquele momento, tudo que ela precisava fazer era escolher. Escolher a luz sobre as chamas. Samuel, ela disse, erguendo a cabeça. Se eu sou a chave, então posso usar esse poder para mudar tudo. Para curar as feridas que nos separam. Não serei uma arma, mas uma ponte. O olhar de Samuel mudou de triunfo para desespero. Então você realmente não entende. Esse poder vem com um preço. Ana aperfeiçoou o olhar e a luz ao redor dela começou a explodir em cores vibrantes, como uma aurora. O calor se intensificou, mas não era um calor de destruição, era calor de transformação. Ela se voltou para Miguel e sua mãe, vislumbrou a esperança em seus rostos. Nós podemos encontrar outra maneira. A explosão de luz iluminou todo o espaço, e em um instante, todos sentiram o poder da escolha dela. A sala pulsava, e a energia se transformou em um redemoinho de cores que dançavam ao seu redor. E no meio daquele furacão brilhante, Ana viu memórias se entrelaçando, dores se desfazendo e amores se reunindo. As chamas do incêndio desapareceram, e por um breve momento, tudo que havia sido destruído floresceu novamente. Dessa vez, a verdade não será um fardo, mas um renascimento, gritou. Em um momento a luz envolveu todos, e toda a tensão se dissipou. E quando a claridade começou a se acalmar, Ana se viu de volta na praça. O caos do incêndio agora apenas uma lembrança distante. Daniel estava ali, seu olhar radiando admiração. Você fez isso, ele murmurou. Ana sorriu, sentindo uma nova força. Sim, mas não estou sozinha. Eu sempre tive vocês. E enquanto os dois cruzavam olhares, sentiam que o mais importante ainda estava por vir. O que seria do futuro? E como eles iriam moldá-lo juntos? A história pode ter encontrado uma nova direção. Mas as perguntas que rodeavam suas vidas ainda pairavam. Qual seria o preço de reconstruir o que foi quebrado? A resposta ainda era um mistério a ser desvendado. Se você ficou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso algoritmo e abastecer essa comunidade com mais conteúdo incrível. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre este final que nos deixou sem fôlego. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.